Olá, queridos! Olha, nós aqui de volta, tentando ver se esse vídeo pega. Eu ainda apanho muito, não sou essas pessoas de mídia, né? Eu ainda apanho muito, eu não sei como fazer o vídeo alcançar mais pessoas. Acho que a minha única ajuda é você. É você compartilhando. Eu ainda não tô com experiência para editar o vídeo. Eu gravo num programinha que chama OBS e eu não sei fazer edições nele. E eu precisava aprender, mas eu não sei. Então as minhas aulas aqui são simples, mas tentando explorar um conteúdo que possa te ajudar nas tuas aulas. Obrigado então você que tem persistido, tem estado aqui comigo, você que tem visualizado. Talvez você não goste, não tenha curtido, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo a obra do Senhor aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos orar para que nós possamos aprender e pedir ao Espírito Santo para nos ensinar. Querido Papai, querido Jesus, Espírito Santo, mais uma vez iniciamos uma aula aqui, Senhor, na Tua direção. Uma aula importantíssima para os nossos jovens adolescentes nos dias de hoje. Vamos estudar, Senhor, coisas que parecem que ficaram para trás, mas que nos dará grande entendimento. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, seja o nosso professor. Ajude-nos a entender as profundezas da Tua Escritura. Fique conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bora para a lição? Vamos lá para a nossa lição de número 7, da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos. Tema desse trimestre, o Pentateuco, e volto a dizer, um dos temas mais lindos e mais importantes dos estudos bíblicos. Que você possa entender, mete a cabeça aqui, pegue desde a primeira lição, grife, anote. Não precisa você ter 15 a 17 anos, você professor, você professora, você aluno, você que faz parte como eu da classe adulta. Não era para mim estar fazendo esse trabalho para os adolescentes, essas aulas, porque eu sou bem focado na dos adultos. Mas com essa lição é impossível ficar de fora. Vamos lá então, a lição 7, ela será aplicada dia 18, olha, e como eu avisei na aula dos adultos, ore por mim, dia 18, agora no dia 19 de maio, um dia depois dessa lição ser dada na tua igreja, eu estarei embarcando para Israel, conhecer a terra dos meus sonhos, conhecer por onde Jesus pisou. Então fique atento ao canal, que eu vou postar vídeos de lá, eu vou postar, talvez eu tenha de fazer alguma live de lá. Fique atento, queridos, fique atento. E não esqueça de me incluir nas tuas orações. Como eu já disse até no outro vídeo, eu estou pela fé, pela graça de Deus. Não tenho ainda dinheiro para poder embarcar para lá, mas eu creio num Deus que dá a provisão. Ele sabe o meu coração, Ele sabe todas as coisas, e eu sei que na hora certa Ele vai prover. Então o tema dessa lição, a construção do tabernáculo. Base bíblica que foram usadas, Êxodo capítulos 25, 26 e 27, Hebreus capítulos 8, 9 e 10. Versículo chave, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Assim diz o Senhor. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Já começando com um versículo desse, né, queridos? Já começando com um versículo poderoso desse. E me farão, Deus falando, vocês vão fazer uma casa, vocês vão me fazer uma igreja, vocês vão me fazer um tabernáculo, onde eu vou habitar no meio de vocês. Era o Deus do Velho Testamento, era um Deus que criou todas as coisas e refletindo a Jesus, e nós vamos aprender isso hoje. Vamos lá então? Olha só, curiosidades sobre o tabernáculo, para você professor, para você professora, para você aluno, para você estudioso das Sagradas Escrituras, é um texto para mim ler, muitos vão se cansar, vão reclamar, mas é um texto interessante, olha lá. O tabernáculo foi um dos grandes símbolos do povo hebreu, marcando o período em que Deus lhes deu a lei e todas as instruções para que pudessem adorá-lo da maneira correta. Os livros bíblicos que descrevem o tabernáculo e tudo o que envolve são de leitura extensa, e os detalhes podem passar despercebidos. Por esse motivo, vamos ver algumas curiosidades incríveis reveladas por Deus a Moisés. Preste atenção. Curiosidade, nós gostamos de curiosidade, e ainda incríveis. Querido professor, querido professora, deixa eu até me arrumar aqui.
Essa leitura que a gente faz no começo, ela é uma leitura auxiliar. Se você dominar essa leitura, fazer um resumo dela, você pode apresentar para os teus alunos como introdução, para poder deixar um plano de fundo, para poder fazer com que eles se atentem na palavra de Deus. Olha lá, ó. Então vamos ver essas curiosidades incríveis. Primeira curiosidade, só pôde ser construída por meio da inspiração divina, ou seja, o homem normal não seria capaz de construir. Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés para que ele levantasse a estrutura e fizesse conforme a orientação divina. No entanto, seria quase impossível o povo compreender o que deveria ser feito sem nenhum recurso para a construção. Deus então levantou 2 homens com o seu espírito, dando-lhes habilidades e inteligências sobrenaturais para que executassem cada detalhe. Então olha só, a perfeição. Se você lê os livros de Levítico, os livros de Êxodo, se você vê a construção do tabernáculo, os mínimos detalhes, nem um engenheiro hoje formado na maior universidade em Oxford seria capaz de imaginar um tabernáculo com tantos detalhes como Deus. Então Deus deu o tabernáculo, Deus deu a planta para Moisés, deu a ordem para Moisés e levantou pessoas que encheu do Espírito para que ele soubesse fazer. Segundo, Deus proveu o material. Moisés não precisou comprar, não precisava fazer barganha, Deus tocava e provia o material. Talvez você nunca tenha se perguntado como os hebreus conseguiram construir uma estrutura tão grande em pleno deserto. Olha que interessante. Quando ainda eram viajantes. A verdade é que só Deus poderia patrocinar aquela grande obra. O material usado na construção do tabernáculo foi todo doado pelo povo, como oferta alçada ao Senhor. Mas de onde veio tudo isso? A resposta é simples. Olha, presta atenção. Deus fez com que os egípcios enriquecessem os hebreus, que saíram da sua terra. Lembra lá na leitura, nós já vimos isso daí, quando Deus ordena a Faraó libertar o povo, e ele ordena ao povo judeu, ao povo hebreu, a pedir roupas, ouro, prata, instrumentos. Deus já estava olhando lá na frente que ele ia usar para fazer o tabernáculo, e quando o povo pedia, eles saíram de lá ricos. Então, em meio ao deserto, eles tinham materiais para Deus criar, para Deus construir o tabernáculo. Sendo assim, eles saíram com muitos bens do Egito, que foram doados posteriormente para a construção do templo. Terceiro, nomes do tabernáculo. Além de ser chamado de tabernáculo, que está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, ou tabernáculo do Senhor, Josué 22, 19, a edificação também recebeu outros nomes na Bíblia. É importante saber em que momentos o tabernáculo está sendo representado por outro nome, para que não haja confusão. Santuário, lugar santo de adoração ao rei. Tenda ou tenda da congregação. Tenda do testemunho, refere-se ao local da arca. Casa de Deus, chamado assim na terra de Canaã. Templo do Senhor, 1 Samuel 3:3. Quarta curiosidade, o que tinha dentro da Arca da Aliança no Santo dos Santos? Dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Está lá em Êxodo 25, 16, 21, Números, Deuteronômio. A Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo e posteriormente no Templo de Jerusalém. O conteúdo da arca, as tábuas da lei, Êxodo 25, 16, representavam a vontade de Deus para o povo de Israel. Elas apontavam para Jesus, que tinha feito a vontade de Deus. E também para o crente. A vara de Arão se remete à ressurreição de Cristo e também ao ministério aprovado que dá flores e frutos. O maná indica a provisão de Deus para o seu povo e aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Quinta curiosidade, o que aconteceu com o tabernáculo? Os filhos de Israel levaram o tabernáculo consigo durante sua peregrinação pelo deserto e na conquista da terra de Canaã. Depois o tabernáculo ficou localizado em Siló,
o lugar que o Senhor havia escolhido. Está lá em Josué capítulo 18, versículo 1. Depois que os filhos de Israel terminaram de construir o templo de Salomão, o tabernáculo não foi mais mencionado. Sexta curiosidade, fatos importantes sobre a arca. A arca foi à frente do povo até o meio do rio Jordão, fazendo com que as águas se detivessem. A arca não deveria viajar para sempre. A arca esteve em repouso nos dias de Salomão. Não cesse de buscar conhecimento sobre as coisas do céu. A palavra de Deus é rica e pode mudar muitas coisas em nossa vida. Por isso devemos estar sempre em busca de mais entendimento nas Escrituras. E aí, queridos? Deu um pano de chão? Um pano de chão não, um pano de fundo? Conseguiu ter bases agora para dominar um pouco esse assunto? Lembre-se, quanto mais você estudar, quanto mais você dominar, mais o teu aluno vai aprender, mais você vai crescer espiritualmente, mais a tua fé vai aumentar. Bora então para a lição. Objetivos da lição. Conhecer o objetivo da construção do tabernáculo, que tipifica a obra redentora de Cristo. Você vai ver que tudo que foi feito com o tabernáculo representava Cristo. Ponto de partida. Depois de tudo que os israelitas vivenciaram no Egito, Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, isto é, um santuário, que seria a sua habitação no meio do povo de Israel, durante a travessia do deserto. Queridos, nessa lição eu fiz questão de quase todos os versículos eu colocar no balãozinho, porque eu sei que às vezes você vai estar corrido, a lição já é corrida, e às vezes você não vai ter tempo de olhar para a tua Bíblia, mas nós vamos notar muita importância disso, de refletir no texto. É importante conhecer o texto, é o caminho, e tem vezes que a revista erra, ela coloca capítulo ou versículos errados, por isso atenção para o que está escrito, se está tendo direção do versículo. Olha lá, Êxodo 25:8 diz assim, ó: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. A construção do tabernáculo seguiu as orientações que o próprio Deus forneceu a Moisés. Êxodo 25:9. Segundo tudo que eu mostrar a você, Moisés, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. Por quê? Por que ele tinha que ser assim? Porque havia nele também uma finalidade pedagógica: ensinar o povo sobre adoração, sobre sacrifícios e sobre comunhão com o Senhor. Então Moisés recebeu a instrução e Deus disse para ele: olha, Moisés, do jeito que eu estou te passando, cada detalhe é para ser feito assim. O tabernáculo, conforme o Senhor disse a Moisés, era o exemplo e a sombra das coisas celestiais. Está lá em Hebreus 8:5, que diz assim, ó: estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Olha só, lá em Hebreus ele cita esse versículo, que tudo tinha que ser feito igual. Assim assumiria um sentido especial para a nação judaica, como a figura de coisas futuras. Hebreus 10:10 vai dizer: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Vamos lá então, introdução. O tabernáculo foi construído porque Deus requer um lugar santo, aonde possa habitar entre os homens. Dessa maneira, a sua santa e gloriosa presença estaria sempre no meio do arraial de Israel. Olha que gostoso, queridos. Olha que interessante. Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, Ele queria habitar no meio do seu povo, mesmo um povo pecaminoso, um povo rebelde, um povo teimoso. Deus queria estar no nosso meio. O tabernáculo era, portanto, um santuário móvel. Era transportado enquanto o povo se locomovia pelo deserto. Entretanto, o tabernáculo só poderia ser cuidado pelos levitas, pelos filhos da tribo de Levi, os responsáveis por sua locomoção, montagem e desmontagem. Ou seja, todo o trabalho
que era com o templo, aonde Deus ia habitar, o privilégio era só dos levitas. Se a pessoa era da tribo de Judá, raiz de Davi, não podia. Se era da de Manassés, não podia. Se era da de Rubem, não podia. Só a tribo de Levi tinha o privilégio de servir as coisas de Deus, de cuidar do santuário, de cuidar do lugar de habitação de Deus. Tal orientação foi dada pelo próprio Senhor. Essa ordenança prosseguiu até mesmo depois que o povo de Israel instalou-se em Canaã, quando o tabernáculo continuou a ser um lugar de adoração a Deus. Ou seja, a tribo de Levi foi dado permanentemente esse privilégio. Vamos lá, tópico 1, a construção do tabernáculo. Vamos ver bastante versículos, preste atenção. O povo deveria fornecer a Moisés de maneira voluntária. Deus não quer nada obrigado. O material necessário para a construção do tabernáculo. Esse é um bom exemplo de que devemos usar os nossos bens para honrar a Deus e expandir o seu reino, tendo satisfação nisso, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 2, versículo 7, versículo famosíssimo. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com tristeza, e também não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Oh, texto lindo, né? Já vimos que para facilitar o transporte, o tabernáculo podia ser desmontado. As suas paredes eram de madeira e o teto era coberto por pele de animais. Essa estrutura era dividida em 3 partes: o pátio, o átrio exterior, o santo lugar ou santuário e o santo dos santos ou lugar santíssimo. Os 2 últimos ficavam na parte interna do tabernáculo, separados por um véu. Êxodo capítulo 26, versículo 33 vai dizer: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Era tudo detalhado. No átrio exterior havia um altar de bronze, aonde eram oferecidos os sacrifícios a Deus. Está lá em Êxodo 27, do 1 ao 8. Eu vou ler esse daqui, mas os outros que são grandes eu quero deixar para você, tá bom? Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça como altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze, em forma de rede, e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira e de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas em argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Amém? Então é um texto longo para que Deus explicasse como era feito. Vamos lá? Logo em seguida havia uma grande bacia com água, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés, como sinal de purificação, antes de entrar no lugar santo. Todas as pessoas tinham acesso ao pátio exterior, mas somente os sacerdotes era permitido oferecer sacrifícios e entrar no interior do tabernáculo. No santo lugar havia um candelabro de ouro com 7 hastes e continuamente acesas. Tá lá, isso daí eu não vou ler que é texto grande. Então dê uma pausa, quer aprender mais? Siga o meu conselho. Pausa o texto, vai lá, abre as escrituras, leia, grife, anote, Deus vai falar com você. Exceto quando o tabernáculo era transportado. Do lado direito, representando as tribos de Israel, ficava uma mesa com 12 pães. Está lá em Êxodo capítulo 25, do 23 ao 30, explicando isso também. Ao fundo, próximo ao véu, ficava o altar onde os sacerdotes queimavam incenso, pela manhã e à tarde, enquanto os israelitas oravam do lado de fora.
Por fim, no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, ficava a Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho, uma espécie de baú de madeira revestida de ouro, contendo as tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um vaso com maná. Está lá em Êxodo 25, do 10 ao 16. Nesse ambiente santo, apenas o sumo sacerdote, desde que sem pecado, podia entrar. Uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, o sacerdote oferecia um sacrifício expiatório no lugar santíssimo, aspergindo no propiciatório, lugar onde se aplaca a ira de alguém, o sangue de um bode sacrificado no pátio do tabernáculo, tanto para a remissão dos seus pecados, quanto para a remissão dos pecados do povo. Está lá em Levítico capítulo 16, do 9 ao 16. Querido, isso é tão lindo. Somente o sumo sacerdote, aquele que foi escolhido por Deus, separado, podia entrar no Santo do Santo, aonde estava a presença real de Deus. Era tão interessante que as suas vestes, embaixo dela, tinha sininhos, barulhos, e quando ele ia entrar no Santo dos Santos, era amarrado uma corda na sua cintura, para que, se por acaso ele tivesse em pecado e fosse morto lá dentro por Deus, fulminado, as pessoas pudessem arrastar ele para fora, porque ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, e se ele estivesse em pecado, ele morreria lá dentro. Então, se caso ele morresse, era arrastado pela corda. A estrutura do tabernáculo, 2 pontos. A alta qualidade dos materiais preciosos demonstra a magnitude e a transcendência de Deus. B. A cortina que separava os 2 ambientes mostra a perfeição moral de Deus, que separa do que é impuro. C. A natureza transportável do tabernáculo revela que Deus estaria presente durante toda a viagem. Amém! Conseguiram entender até aí? Será que eu já mereço um like teu? Ou um dislike? Será que você pode compartilhar esse vídeo na tua igreja, com teu irmão, com as pessoas que gostam de estudar? Será que eu cometi alguma gafe? Você pode colocar no comentário para que eu corrija na próxima lição? Me ajude aí. Agora nós vamos ver uma bateria de textos e textos bíblicos para comparar, queridos. Tópico 2. Os símbolos do tabernáculo. Cada detalhe do tabernáculo tinha um valor simbólico. Vejamos algum deles. Você vai ver que cada coisa do Velho Testamento se referia ao Novo. Por isso que era tão perfeito. Olha o primeiro. Uma única porta, simbolizando um único caminho que leva a Jesus. Está lá em João 10, versículo 9, que vai dizer assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, no templo, no Santo dos Santos, no tabernáculo, só havia uma porta, não tinha outras portas. Por isso que essa porta se refere a João 10, 9, que só Jesus é a porta. B. O altar do sacrifício representava a cruz, aonde foi feito o sacrifício definitivo. Hebreus 10, 10. Onde nós já até lemos ele. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então o sacrifício representava a cruz. C. A bacia indicava que o homem precisava estar puro ao se aproximar de Deus, em alusão ao processo de santificação. Ou seja, lembra que nós lemos? Havia uma bacia onde o sacerdote lavava suas mãos e seus pés, purificando de toda a imundícia. Então essa bacia se refere ao processo de santificação, que está lá em Hebreus 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. O que é ser santo? Não cometer pecado? Não, é ser separado do pecado, porque olha que o texto termina: sem santidade ninguém verá a Deus. Olha para aqui que era a bacia. Olha, o incenso era queimado enquanto o povo orava. O aroma subindo em direção ao céu simbolizava as orações que sobem a Deus.
Apocalipse 5:8. E ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Queridos, às vezes nós colocamos incenso na nossa casa para ter um cheiro. Será que você tem orado a ponto de exalar um cheiro agradável a Deus, a subir um aroma a Deus como incenso? É para isso que era queimado o incenso naquela época. Hoje são as orações que representam aquele incenso. E a mesa dos pães da propiciação e o candelabro faziam referência a Jesus como pão da vida e a luz do mundo. Está lá em João 6,35 e 8,12. F. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Êxodo 25:22. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, olha o principal. A Arca da Aliança representava a presença real de Deus. As 2 figuras dos querubins sobre a arca, com as asas estendidas e as cabeças curvadas, indicavam reverência e o culto que se deve prestar a Deus. Deuteronômio 6,13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele empreste culto, e jurem somente pelo seu nome. H. O sumo sacerdote. Epa, apertei o de trás, né? O sumo sacerdote, isso aí vai ficar aí. Vamos voltar aqui. H. O sumo sacerdote, sem pecados, tinha acesso ao Santo dos Santos. Por isso, um véu preservava o lugar, deixando os pecados fora da presença de Deus. Quando Jesus consumou o sacrifício definitivo na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Preste atenção aqui, queridos. Por que eu digo a necessidade de acompanharmos na sua Bíblia? Representando que temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Olha aqui, Mateus capítulo 50, versículo 51. Não existe capítulo 50 no livro de Mateus. Por isso você pode dizer, mas foi um erro de digitação. Eu sei que foi um erro de digitação, mas para isso você tem que ter a tua revista do lado, acompanhando. Se eu ditar para você um endereço e você não saber chegar naquele endereço, você se perde. Assim também é com a Bíblia. Nós precisamos dar texto de referência, caminho. Olha lá, na verdade esse texto que está referindo aí, ele está em Mateus 27, versículo 51, não Mateus 50, que diz: naquele momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Desculpe, queridos, já é tarde aqui. Entendeu, queridos, porque nós precisamos também disso? E o último, Hebreus 10, 19 a 21 dizia: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, que pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o H, o sumo sacerdote Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Comentário: a arca provavelmente perdeu-se ao longo do tempo. Com a vinda do Messias, ela não é mais necessária, pois Cristo é a nova aliança de Deus com o seu povo. Está lá em Jeremias 3,16, que diz assim, quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Por quê? Porque nesse dia o Senhor estará presente. Vamos lá, tópico 3, último tópico desta lição. O tabernáculo somos nós. Agora a representação lá do Velho Testamento, por isso que eu tenho que entender ele lá. Hoje é representado nós, hoje eu, hoje você, através da palavra de Deus, somos o tabernáculo, a igreja de Deus, onde o Espírito Santo, onde Deus habita. Estou merecendo um like? Me ajuda aí. Deus instruiu Moisés a fazer o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe tinha sido mostrado no monte. Vamos ver esses textos?
é importante, queridos. Mesmo que a lição fique mais extensa, mesmo que talvez fique cansativa, mas eu preciso de identificar o texto. Eu sei que você, eu sei que o aluno, eu sei que você que está acompanhando não vai ficar abrindo tua Bíblia, por isso ela está aqui para que você testifique que o texto é verdadeiro. Êxodo, vamos lá. Olha o texto. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 26:30. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo, capítulo 25 e versículos 9 e 40. E as cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento, 13 metros e 80 centímetros de largura e 1,80 metro de largura. Êxodo 26, 28. Ou seja, Deus ditou cada detalhe. Portanto, o tabernáculo foi uma orientação divina para que o Senhor habitasse no meio do povo de Israel. Vimos que tanto o tabernáculo quanto todos os seus utensílios tinham uma grande representatividade para israelitas na travessia do deserto, rumo à terra prometida. E hoje, como Deus se mostra em nosso meio? Não tem mais tabernáculo. A igreja não é um tabernáculo. Hoje, porque Jesus, o nosso único mediador, pois sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha lá, Atos 17, 24, vai lá. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E ele não habita mais em santuários feitos por mão humana. Ele não habita mais na igreja feita de concreto, de cimento. Ele habita em nós. Continuando, o Espírito de Deus habita em nós, isto é, nós somos o templo do Espírito Santo. Está lá, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha só, por isso, queridos, que muitas passagens pede para cuidar do corpo. Por isso que muitos lugares e muitos ensinamentos de pastores pedem para que não faça tatuagem, ou seja, não piche, não faça grafite no templo do Senhor. O versículo está dizendo que agora essa casa, a partir do momento que eu aceitei Jesus, ela não é mais minha, mas ela é templo de Deus, é casa de Deus, é morada de Deus. Por isso a glutonaria mata o corpo, o cigarro mata o corpo, a bebedice mata o corpo, o suicídio destrói o templo de Deus. Por isso, queridos, por esse versículo, vou voltar nele mais uma vez, olha só. Acaso não sabe que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em nós, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmo? Ou seja, agora é tudo de Deus. Como temos as leis de Deus em nosso coração, as leis de Deus em nosso coração, devemos levar uma vida de comunhão com o Senhor, sendo luz do mundo e sal da terra. O papel dos verdadeiros servos de Deus. Vamos ver isso? Esses textos famosíssimos. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha, são palavras de Deus. A partir do momento em que eu e você nascemos de novo, aceitamos o Senhor como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós agora somos sal para temperar este mundo. Somos luz para expulsar a escuridão. O Senhor não pode ser limitado a uma construção humana e não pode estar presente apenas em casa de adoração. Pelo contrário, a vontade de Deus é habitar no coração de todos que, com fé, o recebem. Conclusão. O Senhor para Moisés, eu acho que está faltando alguma parte de texto aqui, hein, queridos. Vamos dar dessa continuação aqui, ó. Percebe-se com isso que o cuidado pessoal de Deus
em todos os detalhes desta construção e de tudo que envolve o seu povo e sua criação. Assim, portanto, foi pensada a nossa salvação, projeto maravilhoso do Senhor, elaborado nos mínimos detalhes, sem nenhuma improvisação. A nossa história está escrita no seu livro celestial e na palma de suas mãos estamos gravados para sempre. Olha só, Isaías 49:16. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Vinde e adoremos o Senhor. Salmo 95, verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Conseguiram entender, queridos, a importância de estudar os detalhes do tabernáculo, como ele foi feito? O que eu te aconselho é que leia, pegue o texto básico do começo dessa lição lá, a base para esse texto, os capítulos que falam do tabernáculo, leia com atenção, leia com interessante, vai criando na tua cabeça esse tabernáculo e desenhe num papel, você vai ver que coisa fabulosa que é isso, queridos. Vamos lá, próxima lição, lição 8, será aplicada, se eu não me engano, dia 25, ainda estarei em Israel, fazendo vídeos e você acompanha aí, mas eu deixarei essa lição já gravada, você não vai perder nenhuma sua aula, e a lição chama Vivendo em Comunhão com Deus. Meu conselho é que você abra o livro de Levítico e leia os capítulos do capítulo 1 ao versículo 7. Presta atenção, nós estamos estudando o Pentateuco, já estudamos Gênesis, já estudamos Êxodo, agora nós vamos estudar Levítico. Versículo-chave dessa lição: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Amém e amém. Espero que tenham compreendido essa lição, que tenham aprendido mais um pouquinho sobre o Pentateuco. Mais uma vez eu te peço, se puder, me ajude. Compartilha, não esquece o joinha aí, ore por mim, queridos, também, ore para que eu consiga manter essa assiduidade nessas aulas, que eu consiga sempre estar publicando essas aulas para você que precisa ou para você que quer aprender mais. Para mim está sendo bênção, cada aula é mais aprendizado que eu estou tendo aqui. Obrigado por você que fica comigo, que acredite nisso. Professor, explore mais esse assunto, traga desenhos do tabernáculo para que as pessoas, para que os teus alunos vejam. É muito interessante esses estudos, é interessante o Êxodo. Quando Jesus veio, ele não aboliu o Velho Testamento, continua sendo a Torá dos judeus, a Taná junto com todos os livros do Velho Testamento, e para nós, a nossa Bíblia. Vamos lá orar para terminar isso daqui? Querido papai, mais uma vez eu te peço, Senhor, que cada um que esteve aqui presente seja abençoado, que a tua palavra, Espírito Santo, seja convicta no coração de cada um. Abençoe, Senhor, cure toda enfermidade, toda possessão, tudo que nos traz mal. Senhor, eu quero aproveitar, Senhor, que estão orando comigo e te pedir, Pai, provisões para que eu possa viajar, e te pedir, Senhor, que abençoe minha ida e minha volta, mesmo naquele país, Senhor, que está em guerra. Seja comigo, seja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe.